Salve galera, um excelente dia para você que acompanha o trabalho do Sparta Concurso. Eu tô aqui chegando no final da BR-364, aqui na rotatória de Rodrigues Alves, né? Aqui onde se encerra a BR-364, que sai lá de Limeira, em São Paulo. Então ela vem até aqui, ela corta todo o Brasil, saindo lá de São Paulo, passa pelo Sudeste, né, Centro-Oeste, chegando aqui na região Norte, né, por estados como Mato Grosso, Rondônia, Acre, né, São Paulo, que é de onde ela sai também. Enfim, galera, por que estou gravando esse vídeo aqui hoje? Estou indo fazer um aulão lá em Tarauacá e resolvi o quê? Compartilhar um pouquinho de conhecimentos, né, com vocês aqui enquanto faço essa viagem. Então, já que a gente está na BR-364, vamos falar um pouquinho sobre os tempos, né, de construção, né, quando que se iniciou a construção da BR-364 e um contexto posterior a ela, né, que costuma cair muito em prova de História e Geografia do Acre. Então, essa aula aí vai ser para você que vai fazer o concurso da educação, né, do estado do Acre, que atualmente, né, quando esse vídeo aqui está sendo gravado, é outubro de 2024, né, o maior concurso do estado do Acre até o momento, né? Então, para também você que vai fazer outro concurso posteriormente, vai te servir fielmente, tá bom? Fielmente. Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos falar aqui do ano de 1962, que foi quando que o Acre ele se emancipou a Estado da República, correto? Antes do dia 15 de junho de 62, nós tínhamos, né, o território federal do Acre, que havia sido comprado pelo Brasil no dia 17 de novembro, né, de 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Então, de 1903 a 1962, o Acre ele era apenas um território da República Federativa do Brasil. Era somente um território federal. Professor, mas me diga uma coisa, qual que é a diferença entre território federal e Estado da República? Isso é importante? É, sim senhor, porque veja bem, como um território da República, o Acre, ele tinha uma série de limitações, como por exemplo, o Acre ele não podia ter eleições, né, como território federal, né, todos os representantes que vinham para o Acre, né, a cargo de governo, né, de governador, por exemplo, eram indicados pelo presidente da República, né, pela União. Então, todos eram por indicação. Só isso, professor? De jeito nenhum. Vamos pegar aqui, por exemplo, o auge do primeiro ciclo da borracha. A gente sabe que no primeiro ciclo da borracha, o território do Acre, ele influenciou em cerca de 40% do PIB nacional na época, né, só com a questão da extração do látex. E tanto látex, né, assim, não podia nem ser investido dentro do Acre, ou seja, tudo que era arrecadado, por exemplo, de imposto, era para a União, nada era investido no Acre, nada, ou seja, era um estado, né, na verdade era um território, não vou falar estado ainda, né, era um território que era pobre por natureza, né, limitado, né, também politicamente. Então acabava que a vida aqui, gente, não era das mais agradáveis, tá? Não era muito agradável de se viver aqui no Acre. Tanto que em vários documentos, gente, que a gente consegue encontrar hoje, né, por exemplo, em bibliotecas ou museus, os próprios políticos que eram nomeados, né, para virem aqui governar o Acre, ou de repente governar algum departamento, né, do Acre, falavam que aqui era como se fosse um inferno verde, porque aqui a vida, a saúde, não era qualquer um que sobrevivia aqui.
Se hoje, por exemplo, a malária, né, hoje nos tempos atuais, a malária, que é uma doença aí causada por um mosquito, ela já atinge muito a gente, imagina então nesses tempos aí de território federal, quando a saúde, ela não era uma como é que eu posso dizer? Uma regalia do povo acriano dessa época, né? Então, acabava ser o quê? Pô, muita gente morria por aqui. Aqui realmente era ruim de se viver. Então essa, gente, foi a realidade do povo acriano aí por muito tempo, né? Tanto que nós tivemos diversas revoltas autonomistas que tentavam, né, trazer a condição de Estado para o Acre, né? A gente tem, por exemplo, a Revolução dos 100 Dias, que aconteceu no departamento do Alto Juruá, né, onde a capital era Cruzeiro do Sul, né? Foi a maior das revoluções, né, dessa época, mas que não causou nenhum efeito. Na verdade, teve uma consequência grande para Cruzeiro do Sul, né, para o departamento do Alto Juruá, que perdeu uma grande quantidade de terras. Inclusive foi nesse contexto que nasceu o departamento do Alto Tarauacá, né, que na época nós tínhamos aí a Vila Ceabra como sendo a futura, a vila, né, na época, onde seria a futura cidade de Tarauacá. Mas beleza, vamos voltar então para 1962. Toda essa explicação eu estava dando só para vocês entenderem a distinção de território federal e de Estado da República. Em 1962, então, nós tivemos aí a emancipação. Só ajustar um pouquinho a câmera aqui para vocês. Acho que melhorou um pouquinho, não sei. Mas enfim, vamos lá. Em 1962, então, nós tivemos a emancipação do Estado do Acre. Aí sim, o Acre saiu daquela condição lá de território federal. Esse projeto ele foi encabeçado por um grande político aqui do Acre, que a gente vai chamar de Guiomar Santos. Inclusive ele tem um município, né, aqui no nosso estado que foi criado em sua homenagem, né, que é o município de Senador Guiomar. Tô passando agora aqui pela região do Rio Croa, um dos grandes pontos turísticos agora atualmente do Acre, tá bom? Que tem ganhado muita fama, né? Não só aqui dentro do Acre, mas para fora também. Tem muito turista internacional vindo para cá. Mas vamos lá, voltando aqui a Guiomar Santos. Guiomar Santos, gente, encabeçou então um projeto político aí de emancipação do Estado do Acre. Foi um dos grandes responsáveis, gente. Dá-se uma grande importância. Por conta disso, a gente tem lá o município de Senador Guiomar, né, existindo até hoje com esse nome por conta de sua homenagem. Beleza? Tá, 1962. Ok, essa foi a condição. Acre virou um estado da República. Tivemos a nossa primeira eleição direta, né, onde nós tivemos 2 candidatos a governo. Um foi José Augusto de Araújo e o outro foi o próprio Guiomar Santos. Aí olha só, gente, uma curiosidade dessa eleição aí. Guiomar Santos, ele se candidatou para o governo do Acre e perdeu, correto? Mas ele também se candidatou para senador, gente. Nessa época, o político ele podia se candidatar para 2 cargos. E aí ele perdeu para governador e ganhou para senador. Olha que legal. Então, foi esse o resumo aí dessa disputa política do Acre, né, nesse ano aí. Mas vamos lá, beleza. 2 anos depois, vamos para 1964. O que aconteceu, gente? Aconteceu que os militares tomaram o poder no Brasil. Iniciou-se em 1964 o governo militar, correto? E aí a gente sabe que com os militares no poder, as eleições diretas, elas foram suspensas. A gente teve nesse período aí o que a gente vai chamar de eleições indiretas, né? A Câmara mesmo, né? O Poder Legislativo, lá no caso é que escolhia o presidente da República. Só exemplo. E o governador, professor? Gente, o governador do Acre, José Augusto, ele foi deposto, né? Saiu por conta da questão aí do regime. E aí foi enviado novamente para o Acre
governadores indicados, né, pelo governo federal. Confere, nesse período foi assim. Então beleza, agora a gente está num período, né, do governo militar. Alguns vão chamar de ditadura militar, outros vão chamar de regime militar, outros de governo militar, tanto faz, gente. Eu não estou aqui para pegar lado de ninguém, tá? É só para contar a história para você saber. Beleza, vamos lá. Vamos agora para 1970, porque esse contexto ele é importantíssimo, gente, para a prova de vocês. Vamos falar aqui dos paulistas no Acre. Já ouviram falar desse tópico? Os paulistas no Acre? Se você ainda não estudou isso aí, você está dando um vacilo gigantesco, porque é assunto recorrentíssimo de prova, gente. Muito, cai muito em prova de concurso, galera. Então é um negócio aí que a gente tem que ficar de olho. E é justamente isso que eu vou contar um pouquinho para vocês. Estando aqui na BR, né, porque vocês vão ver como faz um pouquinho de sentido esse assunto ser compartilhado, né, com vocês aí, estando aqui, né, nesse local. Olha só, 1970 nós continuávamos ainda no período aí de regime militar. Esse regime ele durou até os anos 80, né? E aí, o que aconteceu, gente? Nos anos 70, o governador do Acre, nomeado aqui, né, pelo presidente da República, era Vanderlei Dantas. Vanderlei Dantas, grava esse nome. Fica gravando nomes que é importante para você. Vanderlei Dantas, gente, era alinhado, tá, com o Executivo Nacional, né, com a presidência na época, que inclusive era do presidente Médici, né, ele quem nomeou o Vanderlei Dantas para ser o governador aqui no Acre. Beleza. Nessa época, gente, o regime militar, o governo militar, a ditadura militar, seja lá como você quiser falar, trouxe muitas obras que a gente pode dizer que auxiliaram na economia do Brasil, principalmente aqui no norte. Vamos dar o caso aqui, por exemplo, da BR-364. A BR-364, ela foi construída, boa parte dela, na época do governo militar. Beleza? Ela começou, se eu bem me lembro mesmo de cabeça, em 64, e foi terminar lá nos anos 90, se bem me lembro, alguma coisa assim do tipo. Tô meio ruim de datas no momento. Não tem data show aqui, não tem slide para auxiliar, mas a aula vai ser dessa forma aqui mesmo, tá? Então ela demorou muito tempo aí para ser construída, mas iniciou nesse período aí militar. Beleza. Dito isso, tivemos também outras grandes obras aí que a gente pode citar, como por exemplo, a Zona Franca de Manaus, galera. A Zona Franca de Manaus é um complexo industrial onde as indústrias, elas conseguem ir para lá, investir, no caso, seu capital dentro da cidade de Manaus, dentro do estado do Amazonas, facilitando o quê? O livre comércio. E o que essas empresas ganham com isso? Incentivos fiscais. Quando a Zona Franca de Manaus ela foi criada, foi feita uma forte divulgação, uma forte propaganda para que empresas pudessem investir e ir para essa Zona Franca de Manaus com grandes incentivos fiscais, o que fez realmente a Zona Franca ela ser um sucesso absurdo. Inclusive aqui em Cruzeiro do Sul, aqui no Acre, muitos produtos vêm da própria Zona Franca de Manaus, a gente sabe disso. Posso falar até de automóveis também, muita coisa vem da Zona Franca, certo? E aí, galera, no Acre foi feita uma coisa semelhante, mas não igual. Vamos lembrar que no Amazonas, lá em Manaus, a gente tem a Zona Franca, que é o que? Ligado à indústria, tá bom? E aí aqui no Acre, o que aconteceu? Galera, nós tivemos alguns grandes momentos de economia, de ápice de economia dentro do nosso estado. Posso citar o primeiro e o segundo ciclo da borracha. Percebam
que foram ciclos do extrativismo, né, de extrativismo, ou seja, as pessoas vão lá, tiram o látex das seringueiras, né, daí a gente consegue produzir borracha para diversos produtos da sociedade, né? Por exemplo, primeiro ciclo da borracha, nós tínhamos principalmente borracha sendo servida para indústria automobilística. Segundo ciclo, nós tivemos a borracha sendo extraída por conta da Segunda Guerra, né? Mas, gente, depois desses dois ciclos, a gente pode dizer o quê? Que o Acre, ele tava falido, gente. O Acre, ele tava falido. Os seringais do Acre estavam absolutamente quebrados, tá? Não tinha dinheiro aqui, tá? Não tinha dinheiro aqui. E olha que a gente está falando de um estado que contribuiu muito fortemente para o PIB, né, do Brasil. Isso lá no primeiro ciclo da borracha. Não vou contar nesse vídeo aqui o porquê que acabou o primeiro ciclo da borracha, né? Porque não é o intuito dele. Mas se você já foi meu aluno, você sabe porque eu já te contei. E se você não sabe, te indico a dar uma olhadinha no nosso online, viu? O nosso online, ele tá perfeito, ele tá completo. Lá vocês vão ter aulas, ó, de língua portuguesa, de matemática, de informática, de conhecimentos pedagógicos, de legislação educacional, de história do Acre, geografia do Acre, redação, específicas para apoio administrativo. Tem tudo lá para nível médio e superior do concurso da educação. Nosso curso, ele tá perfeito. Se você chamar agora no nosso WhatsApp 68 992 02 7203, a gente vai te dar um desconto especial. É só você falar que veio desse vídeo aqui, que a gente vai te dar um baita desconto especial no nosso online da educação. Beleza? Então vamos lá, gente. Os seringais, galera, estavam quebrados. Quebrados. Não tinha dinheiro para um marreco aqui dentro do Acre. E aí, uma nova política econômica necessitava urgentemente ser feita, né? Precisava. E foi justamente isso que o governador do Acre, qual que era o nome mesmo, gente, do governador do Acre? Olha que eu já falei, pedi para você anotar. Fala o nome. Isso aí, Vanderlei Dantas, isso aí, gostei. Vanderlei Dantas, então, governador do Acre, pensou em uma proposta econômica que era o quê? Sair do extrativismo, né, ou seja, o foco do Acre, lembra, sempre foi extrativismo, seja da borracha, do látex, né, seja das castanhas, né, que sempre foi também uma parte econômica muito forte dentro do Acre, do próprio caucho também, né? Então, assim, o Acre, ele sempre se baseou no extrativismo, galera, sempre. E aí, a política do Vanderlei Dantas, ela se baseava em quê? Vamos pegar esses seringais, vamos vender esses seringais para povo lá de fora, lá do Sudeste, lá do Sul, lá do Centro-Oeste, pessoas que tenham dinheiro, né, grandes investidores, para que venham para cá, comprem essas terras e comecem a investir dentro do nosso estado. Investir como, gente? Investir como? Na agropecuária, gente. Principalmente na pecuária extensiva. Principalmente nisso. Ou seja, basicamente, pegar essas terras que eram seringais e transformar, né, em grandes campos de pecuária, por exemplo, tá? Era basicamente isso. Isso explica, gente, um pouco de porque muita gente, no decorrer dessa BR aqui, tem muita terra. Não sei se você já andou na BR-364, mas você vai conseguir observar que muitos desses terrenos aqui, muitas dessas terras são terras
tipo de cercas imensas. Professor, então isso aí foram as pessoas que compraram todos? Gente, nessa época dessa política aí, fez-se o movimento da corrida das terras, né, que era basicamente correr para o Acre e tentar ganhar o máximo de terras possíveis. E nesse período apareceu a figura de quê? Do grileiro, o cidadão que grilava terras. Como assim, professor? Grilava terras? Não sei se você já ouviu falar, mas muitas pessoas falsificam ainda, porque isso ainda existe hoje, documentos, por exemplo, de terras, deixando esses documentos. Só dar um exemplo, de como, por exemplo, se fazer para deixar um documento com um aspecto tão velho que ele vai parecer original, de uma forma original. As pessoas pegavam um determinado papel, colocavam dentro de uma caixa com grilos, e aí o grilo, ele vai fazendo um processo lá orgânico que vai envelhecendo o papel de uma forma natural. E aí acabou o quê? Que os documentos, eles ficavam realmente parecendo tão naturais, de ser ao ponto de se confundir, com documentos originais. E aí essas pessoas que faziam isso acabavam o quê? Tendo o título de portador dessas terras. Podendo fazer o quê, professor? Podendo, além de se dar, de se fazer de dono original, poder também vender. Ou seja, a pessoa falsificava um documento, ficava, de posse ilegal de uma terra e ainda vendia. É por conta disso que muitas terras devolutas, da União, terras devolutas, gente, são terras que não têm uma destinação específica, pela União, e também não tem dono, não é de nenhum particular, são da União, mas não tem uma destinação delas específicas. E aí, muita gente grilou terra, muita gente pegou essas terras e vendeu de forma irregular. Então aqui, gente, no decorrer dessa BR, tem muita terra grilada, muita mesmo, tá? Então, essa figura do grileiro também já caiu muito em prova, pode cair na sua prova. Já imaginou, você tá vendo o vídeo aqui de um cara viajando na BR, contando aqui uma história pra você, e aí no final das contas, essa história ainda cair aí na tua prova e ganhar um ponto. Aí você volta aqui e diz, pô, caiu na prova, muito obrigado, você é show. A gente agradece. Aí, ó, voltando, vamos lá. Grilaram terras, vieram pra cá, muita gente de fora veio pra cá, pra esses seringais. Beleza, professor, e aí? O que aconteceu depois disso aí? Só beber um golinho de água aqui de novo, que eu sou de ferro, né? O que aconteceu depois? Olha só. Vamos recapitular uma coisa. Nesses seringais tinha gente morando, correto? Tinha seringueiro morando aqui nos seringais, gente. E muitos. O que aconteceu? Quando esse pessoal veio de fora, expulsaram os seringueiros, as pessoas que estavam aqui a viver, nos seringais. E aí essas pessoas, gente, tiveram que sair das suas casas, das suas terras. Vamos lembrar que muitas dessas pessoas eram nativos, posso dizer que eram nativos também, e principalmente imigrantes do Nordeste, que a gente sabe que tanto no primeiro quanto no segundo ciclo veio muita gente do Nordeste para cá para tirar látex das seringueiras e não conseguiram voltar. Essas pessoas acabaram morando nos seringais, beleza. Só que aí elas tiveram que sair, foram expulsas desses seringais nesse processo aí dos paulistas no Acre. E essa expulsão em massa, essa demandada em massa dessas pessoas, nós vamos chamar de episódio como êxodo rural. Anote isso aí também, que é importante. Êxodo rural. O êxodo rural é a saída em massa de uma grande população
né, do campo para a cidade. Professor, para onde é que essas pessoas foram? Essas pessoas foram as responsáveis, né, não por ser responsável, né, mas por conta, né, do governo que não pensou nessa situação, fez com que essas pessoas fossem para as periferias das cidades, né, e criar aqueles bairros, né, periféricos de forma desordenada, sem uma grande política pública, né, privilegiando grandes problemas no que se tange à saúde, a saneamento básico. Porque pensa bem, pensa comigo, gente, pensa aqui comigo. Você sai da sua terra, você não tem para onde ir, você se aloca nas periferias da cidade, beleza. Não teve uma política ordenada, né, nesse governo para pegar aquelas pessoas dos seringais, né, e alocá-las nas cidades, né, de uma forma que privilegiasse uma forma ordenada, né, organizada mesmo da vivência. Isso não ocorreu. Então esse êxodo rural, ele trouxe inúmeros problemas, né, para as cidades, principalmente no que se tange a saneamento básico, beleza? Você anota isso aí também. E aí, gente, também foi nesse processo que nós tivemos o aparecimento de pessoas, né, de grandes personagens do estado do Acre que ganharam grande fama, né, na defesa da floresta. Nós podemos citar dois desses personagens que são os principais. O primeiro é o Wilson Pinheiro, lá de Brasileia, e o outro, Chico Mendes, de Chapuri. Os dois, né, defendiam a mesma causa, né, a defesa da Amazônia, e foram mortos também da mesma forma, né, basicamente foram assassinados, né, por seus inimigos mesmo, porque assim, não sei se você sabe, mas se você procurar, né, a história de fato, você vai ver que a luta desses camaradas eram complicadas, hein? Então pesquisa um pouquinho sobre a biografia de Chico Mendes e de Wilson Pinheiro, mas principalmente de Chico Mendes, que você já vai entender um bocado como que funcionavam as coisas na época. Foi durante o aparecimento desses personagens, né, nesse período aí de 70 a 80, que nós tivemos, por exemplo, a organização, né, de sindicatos, né, de defesas da floresta. Ou seja, a gente teve uma organização política dessas pessoas que anteriormente eram apenas seringueiros autônomos, né, que, enfim, tinham ali sua família, mas não era devidamente organizado, né? Então nesse período aí a gente teve criação de vários sindicatos, por exemplo. Nesse período também é importante a gente citar, nós tivemos a criação de diversas revoltas, né, para ser de tentativa de defesa da Amazônia, que uma dessas revoltas eu posso citar para vocês, né, como sendo os empates mesmo. Sabe quando o time joga com o outro e empata de 0 a 0, 1 a 1? Pois é, empate. O que eram os empates, gente? Quando era sabido que uma determinada área de terra viria a ser derrubada, grandes líderes, né, dessas defesas aí, por exemplo Chico Mendes, reuniam uma grande quantidade de famílias, né, de defensores também, e todos iam para frente dessa floresta que viria a ser derrubada. E aí ficavam, às vezes podia ser sentado, né, na frente, ou em pé de mãos dadas, e colocavam, né, tentavam impedir que os tratores, que, enfim, que as pessoas que iriam derrubar passassem. Eles impediam isso, ou seja, eles empatavam. Esse termo empate, ele vem do verbo empatar. E aqui na nossa região, no Acre, nós utilizamos o verbo empatar como sinônimo de impedir, tá bom? Então, empate, nesse caso aí, é o mesmo aí que impedir, tá bom?
Então os empates eles também surgiram nessa época. Gente, essa aulinha desses poucos minutos pode muito bem cair na tua prova, cara. E se cair, velho, volta aqui, e dá aquele agradecimento, me diz, deu certo, professor. Gente, seguinte, foco total no estudo. A aprovação, ela tá bem ali. Ela só necessita constância. Se você ainda não tem um bom material de estudo aí, mais uma vez, chama no nosso WhatsApp 68 992 02 7203, ou então só vem aqui no link da descrição que a gente vai deixar o número ali, você só copia e chama lá que a gente vai te dar um baita desconto. Se você nos chamar vindo desse vídeo aqui, a gente dá um descontaço do nosso online, tá bom? Então, gente, a aula de hoje básica é isso daí. Bons estudos, fica com Deus e foco na aprovação.